noite. Bom, então nós estamos aqui ao vivo, muito feliz com a doutora Ana Paula Penaforte, que é uma querida, eu sou fã antiga, Nossa, né? nada poderia ser mais recíproco do que esse fandom. Que bom, doutora, que bom. Eu quero. Tá faltando 2 minutos aí, né? Mas eu já sei que já tem gente e eu já queria ir falando, né? Aí, Eliene, professora, saudade, professora, vou te falar. Mas eu queria agradecer muito, doutora Ana Paula, né? O seu aceite, né? Faz tempo que desde que eu abri esse Insta, né? Eu falei isso para você que eu queria convidá-la, mas eu estava esperando ter um pouco mais de seguidores para fazer isso, né? Para mais gente desfrutar, né? De todo o seu conhecimento, Ah, tá? sua maravilhosa. Eu queria dizer, né, a todos os vintages, agradecer muito, né? Estou vendo várias pessoas entrando, várias pessoas entraram em contato hoje, e os que ainda não são vintages, né, para nos seguir também, entrar na nossa comunidade aí, né? E dizer que, assim, eu estou há 24 anos aqui em Campo Grande. E a minha mãe tem Alzheimer, já vai fazer 10, 11 anos, né? E a doutora Ana Paula sempre foi uma pessoa que ela sempre me encantou exatamente pela competência, né? Como muitos nos encantam, agora pelo carinho, pelo respeito com que ela sempre tratou a minha mãe, né? E hoje também já me trata, né? Como geriatra. Então, isso realmente não tem preço, doutora Ana Paula, né? A gente vê muitos médicos competentes, mas a gente não vê tantos profissionais assim, respeitosos, carinhosos e acolhedores como você. Então, eu já começo te agradecendo. Muito, muito, tá? Sou maravilhosa. Nossa, a gratidão é recíproca, viu? Eu fico muito, muito feliz, muito satisfeita de ouvir essas palavras, porque refletem bastante do que eu busco, né? No dia a dia, você sabe disso. A geriatria, ela é uma arte, né? É uma honra. E a cada dia eu aprendo bastante com os pacientes, né? E vocês são uma duplinha, assim, que eu tenho muito carinho e eu fico imensamente honrada por tantos elogios tão lindos. Imagina. Bom, então, né, boa noite. Nós já estamos aí, né, 19 horas e 1 minuto, e a gente vai, vamos dizer assim, nós vamos considerar os pontuais, né? Então, a gente já vai começar. Então, a doutora Ana Paula é médica, né, pós-graduada em geriatria, especialização, gerontologia e tem uma vasta experiência clínica, né? O currículo dela é muito mais do que isso, mas hoje aqui, né, eu acho que é isso que está em foco, tá certo? E eu começo, doutora Ana Paula, perguntando a você o seguinte, né? De quando você começou a atuar até agora, quais foram as principais diferenças entre pacientes e queixas que são apresentadas? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque ela reflete bastante a evolução, né? Inclusive do envelhecimento aí coletivo da sociedade ao longo do tempo. Então, realmente, né? Eu atuo em Campo Grande desde 2010, então lá se vão 14 anos, né? Desde que eu voltei para casa, eu sou campograndense, mas eu fiz a minha formação toda fora, né? Fora do estado, também fora do país, uma parte. E então, realmente, eu percebo que isso mudou, né? Quando eu cheguei lá em 2010, a gente tinha um certo padrão de pacientes e de queixas, né? Claro que muita coisa é inerente ao envelhecimento e que a gente vai observar sempre, até por questão de incidência, né? De comorbidades aí na população idosa. Então, algumas doenças são prevalentes desde sempre e vão continuar sendo, né? No Brasil, a gente tem algumas coisas um pouco mais
prevalentes, mas no geral, né? Com doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, doenças do aparelho respiratório, neoplasias, que são os cânceres, né? Sempre foram aí, tiveram sua incidência garantida aí nos pacientes e continuaram tendo. Mas sim, as queixas mudaram de certa forma, né? Acompanhando aí. De 2010 para cá, eu notei que assim, a gente percebe bem mais, talvez bem mais do que eu percebia antes, na época da formação, da residência, da pós-graduação, que as questões, por exemplo, emocionais, né? A prevalência de depressão, de transtornos cognitivos diversos, né? Incluindo aí não só as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, mas também a depressão com o Covid, né? Ali de 2019, 2020 para frente, isso teve um aumento assim expressivo, né? Então a gente nota sim uma mudança do padrão de algumas coisas que foram surgindo e evoluindo, Eliane. É, doutora, e a idade? Né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? De 2010 para cá, o que mudou em relação a essa procura relativo à idade de quem te procura? Essa pergunta também é muito legal, né? Porque, assim, quando a gente fala em geriatria, às vezes as pessoas ainda têm aquela impressão de que é uma especialidade voltada aí para velhinhos, né? Para idosos que estão lá de andador, de bengala, de cadeira de rodas. E a gente adora os idosos longevos, né? Nós atendemos todos os níveis de comorbidade, de funcionalidade, de multidoenças, né? Que a gente costuma ver. Porém, no Brasil, as pessoas têm mesmo procurado os serviços de geriatria numa idade mais precoce, que é inclusive indicado, né? A partir dos 40 anos já é possível buscar a avaliação da geriatria, até porque ela vai avaliar, né, a pessoa de uma maneira bem integral e visar aí, inclusive, prever, né, e antecipar algumas coisas que são completamente preveníveis, né? Ao longo do tempo. Então, a gente nota que a cultura, né, de busca médica evoluiu também nesse sentido, e a gente nota pacientes mais jovens procurando aí a geriatria, a partir dos 40, 45 anos, que inclusive é o que eu recomendo fortemente. Doutora, e para essa procura, né, existem sinais, né? Sinais de envelhecimento físico, mental, não é verdade? Sim. Que indicam, né, que são indicadores já dessa necessidade desse acompanhamento geriátrico. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas ficam esperando esses sinais. Às vezes eles até aparecem e as pessoas não se dão muito conta deles, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, que legal. Realmente, se a gente parar para prestar atenção, o envelhecimento ele vai vir acompanhado de uma senescência que é natural, né? Então, enquanto a gente está aqui vivo, a partir do momento, né, que a gente está lá no útero da mãe até o dia que a gente morrer, literalmente, né, a gente está envelhecendo dia após dia. Então, é absolutamente esperado, né, que algumas coisas façam parte, por exemplo, como a programação genética, né, celular, ela muda com o tempo. Nós temos um código genético onde a natureza, né, na sua perfeição, ela já predetermina, né? Então, o envelhecimento, ele é ativo, ele é natural. E as funções, né, das células, dos tecidos, dos órgãos e de todo o nosso super complexo ser, né? Eles vão sim modificando. Mas o que a gente tem que saber, às vezes, diferenciar é o que é a senescência, que é um envelhecimento natural, e isso implica, né, em funcionalidade, porque envelhecer não é sinônimo de adoecer. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. Então, o que que a gente começaria a pensar em sinais de envelhecimento natural? A nossa pele, os nossos tecidos, né, perdem elasticidade, perdem hidratação, perdem viço. A energia vital, no geral, ela começa a reduzir um pouco, né, a partir de um certo momento da vida. Isso não é régua, viu, gente? Não é assim. A gente não pode dizer, ó, a partir dos 45 anos, a pessoa invariavelmente vai começar a ter sinais. Não, porque existe uma certa diferença entre idade cronológica, né, e idade biológica. Então, tem pessoas que vão
mostrar sinais de envelhecimento mal sucedido, vamos dizer assim, né? Onde o organismo vai dar sinais ali de déficit, de prejuízo, de perda de capacidades em idades mais jovens, né? Enquanto outras pessoas vão apresentar isso muito mais tarde. Então, quando as pessoas começam a reparar que o seu organismo já não está funcionando da mesma maneira, você tem ali um cansaço, uma perda de vitalidade, né? Você nota que as suas funções estão aquém do que você costuma. Não atribua isso simplesmente à idade, né? Porque isso não significa que nós temos pessoas assim que têm uma idade extremamente avançada e que têm uma disposição incrível, né? Que é às vezes até um pouco discrepante do que a gente espera. Porém, a gente precisa levar isso em consideração. Então eu digo que se você é perfeitamente saudável, você não trata comorbidades, né? Porque as pessoas que não têm doenças crônicas, elas, né, vão ter uma tendência a demorar mais ali a procurar as consultas médicas. Mas é bacana que a gente se atente, né? Que, em geral, ali mais para a quarta década de vida, a gente vai notar um certo declínio de funcionalidade. Então, é bacana que a gente avalie, justamente porque vão ter alguns aspectos que a gente consegue, né? Avaliar e já tentar otimizar, né, de uma maneira geral, para que o envelhecimento não caia ali num envelhecimento mal sucedido, né? Então, a gente tem que escutar o corpo, né? A gente sempre vai acabar percebendo, se a gente prestar atenção nos nossos sinais, né? Se a gente tiver um bom cuidado com a nossa saúde, que a gente vai estar ali precisando dar uma avaliada geral com o nosso médico de confiança. Uhum. E me dá, assim, exemplos dessa funcionalidade em declínio, né? Os vintages aqui, eles adoram, viu, os mínimos detalhes. Eu conheço essa moçada. Isso é muito legal, né? Então, assim, algumas coisas são mais peculiares, né? A gente estava falando ali atrás sobre perda de energia, né? Então, assim, se você faz lá o seu trabalho, a sua atividade, né? Você trabalha e você sente ali alguma questão de diminuição de aptidões, né? Se você está se notando mais cansado, se a sua memória, a sua cognição, que a gente fala, né? Ela tá ali prejudicada. Se você nota que você está tendo mais dificuldade para executar suas funções que você executou sempre da mesma maneira. Então, isso envolve muitas coisas, né? Parte física. A sua respiração tá bacana, você consegue fazer a sua caminhada, você consegue fazer a sua atividade física, você consegue executar as suas coisas ali do dia a dia com a mesma facilidade, isso é um sinal importante se você nota dificuldade, né? Então, passou a ficar diferente, passou a ficar mais difícil do que você é acostumado a fazer, preste atenção. Isso pode ser um indício, né, de que alguma coisa não vai bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente, quanto psicologicamente. Porque aí também entram, né, como você sabe bem, as questões de somatização e de reflexão da saúde mental ali no corpo. Então, a gente tem que, né, se atentar para esses sinais de cansaço, de perda de capacidades diárias. E no aspecto cognitivo, cai bastante, não só para perda de memória, déficit de atenção, né? Eu sou acostumado a fazer executar o meu dia a dia de uma forma X, e aí eu já estou tendo dificuldades, a minha atenção está um pouco dissipada, a minha memória está apresentando, né, algumas falhas ali pontuais. É o momento da gente começar a prestar atenção. Então, normalmente, a gente tem que realmente trazer a consciência, né, o que está diferente do seu normal para que você consiga, né, avaliar e chegar ali num denominador. Isso. Eu fiz uma live aqui com o Iago, né, meu filho, que você Ai, conhece, eu adoro. psiquiatra, e aí ele falou um pouquinho do tanto que pessoas muito jovens chegam no consultório falando, olha, doutor, eu tô com perda de memória, né? E ele fala, o que é isso? Então, assim, eu acho que também o nível de informação, principalmente dos mais jovens, que ficam ligadíssimos em telas, né? É tanta que eu acho que também isso sobrecarrega, deve sobrecarregar um pouco, né, doutora? Para Sem dúvida. essa preocupação tão precoce
em relação à memória, Você tem né? A essa perda. toda a razão. E como mudou o perfil, né? É exatamente isso. Uma sobrecarga massiva, tudo é instantâneo, né? As pessoas andam muito ansiosas. A sociedade levou, né? A rapidez da evolução da informação levou, sem dúvida, a uma sobrecarga mental, uma sobrecarga física. Então, realmente, cada vez mais a gente nota que as pessoas, as próprias crianças, né? Antigamente, na época que eu era criança, não existia a gente tinha televisão e tinha que assistir naquele horário, era programação aberta, enfim. Hoje em dia as crianças são rapidíssimas, né? E os adultos nem se fala. Então, até que ponto tem o ônus e o bônus, né, da situação? A informação é muito bacana para muitas coisas, conhecimento é poder, sem dúvida nenhuma. Porém, junto com isso, vem também, né, as questões assim de que acaba trazendo muita coisa desnecessária e ativando as nossas conexões ali cerebrais para que os padrões cerebrais se modifiquem. A gente fala que hoje em dia as crianças parece que estão nascendo diferentes, né? A programação, como a genética evolui para bem ou para mal, é de acordo com o que vem surgindo, com a tecnologia vem surgindo, né? Então a gente vai ver aspectos positivos e negativos. Mas as pessoas estão extremamente sobrecarregadas e isso daí é uma coisa que a gente tem observado grandemente. Eu imagino que o Iago deva lidar mesmo com essas situações, né, de cotidianamente notar. Então, o excesso de informação, ele também pode ser muito prejudicial, né? Os nossos neurônios, eles dependem ali, a boa conexão neuronal, ela depende também de fatores não só bioquímicos do nosso cérebro, mas também das informações ambientais. Então, assim, os fatores ambientais, o estresse, a sobrecarga, a ansiedade, o excesso de preocupações que vem com a vida moderna e com as informações, né? Imaginem vocês que quando a gente não tinha acesso a tantas coisas, ao celular, à internet, haviam, sem dúvida, menos questões para se preocupar. Se a gente for pensar bem, né? As pessoas focavam em outras coisas e talvez não tanto ali em coisas que não são muito produtivas. Então, sem dúvida nenhuma, isso aí é uma realidade. Ok. Doutora, a perda da independência é algo que vai se. Você falou na diminuição da funcionalidade, né? Eu acho que essa perda da independência ela começa com essa diminuição da funcionalidade, né? Mas é algo que a gente vai experimentando, né? Porque senão a gente morre antes disso, né? E Exatamente. ninguém quer morrer, né? A gente quer cada vez mais viver, né? E fazer jus a isso que está acontecendo, dessa revolução, que é exatamente você ser uma pessoa longeva, mas com qualidade de vida, né? Porque só ser longeva também não resolve muita coisa, né? Então, assim, o que que você poderia sugerir, né, em relação a essa perda, né, dessa autonomia, vamos dizer assim, para a gente passar essa fase de uma maneira mais saudável? O que que pode ser sugerido para que isso ocorra? Essa questão, ela é tão importante, né? Ela hoje em dia é o grande pilar da ciência geriátrica, porque mais importante, né, do que a gente adicionar ali anos à vida, seja talvez adicionar vida aos anos, né? Então, realmente, então assim, com que Bonito isso. qualidade, né? Com que qualidade a gente vai chegar? Então, vale a pena viver longamente? Maravilhoso, lindo, é a opção, desde que a gente tenha a funcionalidade. Então, hoje em dia, a gente preza bastante, tanto a funcionalidade, que isso modificou, inclusive, as escalas geriátricas. A gente hoje faz uma avaliação diferente do que se fazia há 20 a 30 anos atrás, porque o conhecimento nos levou a acreditar que a gente precisa mensurar a saúde da pessoa, né? E até as intervenções que a gente vai fazer com a pessoa baseado na capacidade funcional. Então, o que é a capacidade funcional, né? É o conjunto de qualidades que a gente tem, tanto, né, inatas, que nascem conosco, nosso código genético e a reserva funcional que nós temos, como aquelas que são ganhas, né, ao longo da vida. Então, a preservação da capacidade funcional, ou seja, o que a gente vai conseguir de executar de atividades básicas do dia a dia. Então, a gente está falando de
andar dentro de casa, de fazer as atividades de casa, de cozinhar, de fazer compras, de atender o telefone, de conversar com os nossos amigos, né? De viver a nossa vida cotidianamente dentro, né, do que a gente é capaz de fazer. Então, se a gente tem uma saúde física que nos permite caminhar, nos permite correr, nos permite sair de casa, nos permite viajar, então é nisso que nós temos, né, que nos apegar. E é isso que a gente tem que buscar. Então, o grande objetivo hoje é a gente adicionar, né, mais pontos e mais aptidões ali que a gente vai conseguir acumular para ter uma capacidade de executar as funções do dia a dia com mais qualidade. Então, as dicas. O que que a gente pode pensar? É como a gente fala, hoje em dia existe uma grande preocupação, porque com esse mundo de informações, né, às vezes a gente vê muita coisa por aí falando sobre envelhecimento, sobre rejuvenescimento, sobre modificação, né, sobre terapias que às vezes soam muito milagrosas, sobre milhões de coisas, prometendo ali, né? Juventude ou prometendo melhor qualidade de vida, porém, o que a gente consegue estabelecer, sem dúvida nenhuma, baseado em estudos científicos, né, de peso, de qualidade, de seriedade, por pessoas que têm, por órgãos e por instituições, por grandes universidades, por grandes centros de pesquisa que são fidedignos, que têm comprometimento com a realidade, é que não foge muito do chover no molhado, né? Aquelas pessoas que têm ali uma boa dose na vida de atividade física regular, de boa alimentação. Hoje em dia é um mundo, né, de coisas rápidas, processadas, alimentos que não são de boa qualidade. Então, assim, a alimentação, a atividade física, o controle do estresse, a espiritualidade, né, é o que vão agregar ali para que a gente tenha a nossa capacidade funcional preservada. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa ter uma boa assessoria, precisa ter uma boa consciência de que isso começa desde idades, né, bem mais tenras, né, bem mais jovens. Se a gente não fez nada ao longo da vida toda, se a vida toda o indivíduo foi ali, sedentário, comeu tudo errado, não controlou as doenças, não teve controle do estresse, da ansiedade, não fez nada por si próprio, né, que vai realmente agregar e vai somar, como é que a gente vai ter uma funcionalidade preservada? Eu digo que a genética ela não aguenta desaforo, né? Então, por mais que a gente tenha ali uma boa genética, porque tem pessoas que são incrivelmente privilegiadas, e a gente não consegue explicar o porquê, né? O código genético ele explica bastante coisa. Então, tem pessoas que são extremamente privilegiadas no sentido, né, de ter poucas doenças, de ter pouca tendência para desenvolver doenças que aparecem com a idade, né, que vão se manifestando ali ao longo da vida, e aí elas conseguem ali escapar meio ilesas, né, e preservar um pouco. Mas se não fizer por onde, não adianta, né? Esquece. Então, preste atenção na atividade física, na alimentação, no controle das comorbidades, na ansiedade, no estresse, entre várias outras coisas que a gente vai estar sempre buscando, né, e avaliando lá com o nosso médico de confiança. Inclusive, né, doutora, eu acho que toda a sua explanação, ela deixa muito claro que aquele ditado, né, que fala assim, eu tô com 40 cuidando de mim aos 80, né? Então, assim, isso tem que começar antes, né? E quando não começa, eu vejo, por exemplo, a fisioterapeuta da minha mãe, ela por exemplo, ela está muito preocupada com essa funcionabilidade aí, né? Com essa de manter a minha mãe o mais independente possível. Então, por exemplo, às vezes ela faz a fisioterapia na barra que tem no banheiro, né? Para minha mãe sentar, levantar, né? Do vaso, para que isso para que ela continue funcional, né? Como ela já está com o Alzheimer bem avançado, para que ela não esqueça, né? Desse tipo de exercício, que às vezes só ela fazendo lá na cadeira, sentar e levantar, a minha mãe não faz mais a conexão que a mesma coisa que ela está fazendo na cadeira, ela pode fazer lá, né, na barra,
no vaso, no banheiro. Então, eu vejo assim que os próprios profissionais, eles estão adaptando os tratamentos, não é isso? Exatamente. Para que essa pessoa, que é o caso da minha mãe, que nunca fez atividade física antes e que agora, né, tem que fazer, ela seja uma atividade voltada para esse dia a dia, para essa funcionalidade, né? Exatamente. Atividades básicas do dia a dia, né? É aquilo que a gente falou. Então, a gente precisa fazer ali a nossa poupança de massa muscular, Isso. porque o músculo, né, e o cérebro, eles são extremamente conectados, né? Quando o cérebro começa a falhar, olha como o organismo é incrível, né? A musculatura, ela responde. Então, hoje a gente já sabe que a conexão, né, músculo-cérebro, ela é extremamente poderosa. Então, o treinamento de força, né, de equilíbrio, de resistência, ele é voltado principalmente para isso daí que você está falando, né? Então, é importantíssimo. E, assim, olha que bacana. Essa geração, né, da tua mãe, essa geração que hoje tem 80, que tem 90, é uma geração que, obviamente, nunca fez exercício. Por quê? Porque não era parte da vida deles, né? Não era parte da sociedade. As mulheres nasciam, cresciam, trabalhavam, criavam família, cuidavam de filhos, dificilmente trabalhavam fora. Depois de uma certa década que começou-se, né, a ter essa cultura de trabalhar fora, porque a sociedade modificou. Mas mesmo para aqueles que não tiveram o hábito, a gente começar agora tem ganho. É igual parar de fumar, né? Aqueles que fumaram 50 anos têm muito mais risco de ter problemas, sem dúvida, né? Tem um dano ali do vaso sanguíneo que já foi feito. Porém, a gente consegue comprovar que parando de fumar você reduz o risco, obviamente, e consegue reverter, né, alguns danos. Então, é o mesmo raciocínio, né? O ganho, ele precisa ser adquirido de mamando a caducando, não tem jeito. Então, de pequenininho até super idosos, né? Eu tenho pacientes no consultório, eu tenho pelo menos assim, não sei, eu acho que sei lá, pelo menos uns 10 ou 15 acima de 105 anos. E assim, né? E é incrível como e o que a gente tenta preservar é justamente isso, porque alguns são lúcidos, né? São lúcidos, eles conversam, eles interagem, outros nem tanto e outros nada. Mas então isso daí é muito importante, porque enquanto a gente está aqui, né, enquanto a gente está vivo, nós somos humanos, nós temos família, né, que nos amam, né, graças a Deus, as pessoas que têm, né, esse cuidado, como por exemplo, a tua mãe tem a família ali junto. Então, assim, é muito importante, né, que a gente mantenha, sim, as conexões, porque algumas coisas que são desaprendidas, elas podem ser reaprendidas, né, e reprogramadas de outra forma. Então, é fundamental. A funcionalidade, ela é uma palavra-chave e ela é um objetivo acima de qualquer outro. Doutora, ainda explorando um pouco mais a sua explanação, quando você chama atenção para essas promessas de milagres, né? E eu quero que nenhum vintage caia nessa, né? Nessa armadilha, vamos dizer assim. Eu tive numa outra live com algumas profissionais, né? E que teve uma parte ao vivo, né? As pessoas estavam lá e tudo mais. E aí, as dermatologistas que falaram, até citaram muito o filme A Substância, né? Que está no auge, acho que todo mundo tem que assistir, tem que ter estômago, né, para assistir, mas tem que Bem assistir. isso. É. Mas, e elas falaram muito disso, né? Até pegaram coisas da internet, um creme lá sei lá, Dior, 5 mil reais, que oferecia um verdadeiro milagre, né? Tratamentos diferentíssimos que ofereciam outros milagres, né? E elas expondo que nada disso é verdade. E hoje eu vi o seu Instagram, né, que eu acompanho os dois, e vi você falando exatamente disso, né? De profissionais que, nossa senhora, prometem um rejuvenescimento assim, que é uma coisa quase que instantânea, não é? Exames diferentésimos, né? Para avaliar coisas que a gente nem sabe, mas eu acho que eles impressionam a pessoa exatamente por isso. Então, eu queria que você
deixasse os nossos vintages aqui bem espertos para não cair nessas armadilhas. Eu adorei que você levantou essa questão, é uma questão importantíssima, né? Depois a gente vai divulgar, né? Não só para os vintages, mas também é importantíssimo que a gente traga isso à tona também para o Instagram de geriatria. Depois a gente pode, né, passar isso mais para frente. E essa questão, ela é uma questão que beira assim a insanidade às vezes, porque o mercado se tornou tão, né? As pessoas pensam às vezes tanto em explorar mesmo as pessoas de maneiras mais Agressivo, né? agressivas possível, né? E virou uma terra sem lei, às vezes, né? A internet, ela traz, às vezes, as pessoas buscando, às vezes visando o lucro, né? Tirar proveito das pessoas acima de qualquer coisa. E isso vai adoecendo, né? Vai enlouquecendo literalmente as pessoas, porque a gente sabe, né, hoje em dia, inclusive, os órgãos fiscalizadores do exercício médico, né, as dermatologistas sabem bem disso, a gente tem regulamentações, né, eu tenho um Conselho Federal, tem órgãos internacionais que a gente sempre tenta, né, trazer as pessoas, assim, os médicos, os próprios profissionais, né, a consciência e a realidade do que tem embasamento científico verdadeiro e do que não tem nada a ver. Então, assim, as pessoas às vezes são seduzidas, né, por promessas que não têm nenhum fundamento científico, não tem nenhum embasamento e acabam sendo literalmente enganadas. E o pior é quando isso traz malefícios, né? A gente pega diariamente pacientes, tanto no consultório de geriatria, mas também outras especialidades, pessoal da nefrologia, por exemplo, do cuidado intensivo. A gente pega danos diariamente de, né, pessoas que foram Sequelas, ali. né? Ixi, nossa, são alterações gravíssimas, que trazem danos assim gravíssimos. Vocês nem imaginam a saúde, né? E que aí cai para profissionais, né? Para profissionais médicos verdadeiros consertarem, né? No final das contas. Então, eu atribuo muito isso, às vezes, as pessoas serem seduzidas pela ideia, né? A verdade é que até o presente momento, até onde a gente está, 2024, óbvio que existem, né, muitos estudos, muitas pessoas estudando empresas diversas, né, tanto farmacêuticas quanto de cosmetria, quanto de várias outras coisas, buscando maneiras de rejuvenescer, porque isso é uma coisa que desperta a curiosidade humana por Desde natureza, né? sempre, né? Desde sempre é natural do ser humano, né? Como a gente quer, as pessoas querem envelhecer bem, com saúde, não querem morrer, querem ficar sempre lindas. Então, assim, é natural, né? A curiosidade e a busca pela juventude a qualquer preço. Mas, assim, e esse qualquer preço, né? E o preço da nossa saúde, da nossa sanidade, do nosso funcionamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado realmente. Até o presente momento, não existe nenhuma terapia que eu brinco que desenvelheça, né? Que volte o tempo atrás. Isso não existe. O que a gente tem que tentar buscar é uma ciência verdadeira que ajude, né? Da melhor maneira possível, de uma maneira bacana, natural, sem prejuízo ao paciente. Vocês podem escrever A aí gente se não está. pode, né? Nós não podemos atropelar isso, né? Então, assim, é um trabalho todo de conscientização, né? Tanto da população quanto dos profissionais. Então, é óbvio que a tecnologia é bacana, é óbvio que a ciência é necessária. A gente é a favor, claro, né? De coisas que novidades surgem o tempo todo, é normal, é comum, mas que sejam trazidas com embasamento e consciência, né? Não a qualquer custo. Uma outra coisa é que me passou agora, eu estou vendo que você está usando, né, no consultório a toxina botulínica, né, para eu acho que principalmente para questões de para os idosos, né? Assim, você está usando também para outros, né, mais jovens. Né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente nem falou sobre isso ainda, né, das vezes que eu fui no seu consultório. É Mas eu verdade. queria falar no que pode auxiliar, por exemplo, às vezes a própria boca do,
da pessoa mais velha, nós já estamos falando, sei lá, dos 80 aí para fora, né? Ela fica com uma certa dificuldade. Queria que você entrasse um pouquinho aí, né, nessa seara para nos ajudar aqui. Isso é muito interessante, né? Quando eu fui, como eu trato, né, de muitos pacientes que têm ali sequelas de doenças neurológicas que são mais comuns com a idade, né? Então, a gente atende muitos pacientes que têm sequelas de derrame, de AVC, né? Ficam ali com alterações musculares, com distonias, com espasmos musculares, com várias doenças neuromusculares, né? Que a toxina botulínica, inclusive o Botox, ele foi criado, né? Primeiramente, o primeiro uso dele foi para o uso funcional que a gente fala, né? Que é para as doenças mesmo. Então, naquelas doenças onde a gente precisa, né, que a musculatura relaxe e paralise, por exemplo, nos tremores, tremor essencial, tremor de Parkinson, né? Olha, As enxaquecas, os bruxismos, ah, e várias doenças neurológicas, né, que têm aplicabilidade. Então, quando eu fui fazer a especialização em Botox, quando eu me interessei por aprender, foi por conta, né, de atender muitas pessoas com essas queixas. E aí, o uso é muito legal. Quando tem indicação, né? Quando a gente vê que tem coisas que o Botox é a primeira linha, inclusive, né? De tratamento, quando nada mais funcionou e quando, né? Aquilo tem uma indicação clara. Então, é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar com toxina botulínica e, claro, ela tem o uso estético também, né, que é bem estudado, né, tem um efeito incrível. Então eu uso também porque os pacientes, né, de mais ali acima de 40 anos, hoje em dia a gente usa bem. Mas claro, né, consciência, com moderação, com boa indicação. Então eu gosto muito de fazer, e nesse sentido, né, que a gente tenta ali preservar a qualidade da pele, porque que vai perdendo colágeno, que vai perdendo elasticidade, que vai perdendo tônus, que vai perdendo viço, é absolutamente esperado. Então, pequenas intervenções, né, que ajudam nesse sentido, além da boa hidratação, além da boa alimentação. Então, algumas coisas são bacanas, né? O pessoal da dermato, as minhas colegas dermatologistas sabem bem disso, então elas trabalham assim com muito afinco, né, e com muita qualidade nesse sentido. Lá no consultório eu uso a toxina botulínica, uso também o bioestimulador de colágeno, que é uma substância que também é bem bacana. As dermatos fazem bem. Então, pequenas intervenções são interessantes. E sim, né? Eu acho que assim, tá tudo bem a pessoa envelhecer. Tem pessoas, eu tenho muitas pacientes que nunca fizeram nada do ponto de vista estético, não querem, estão muito bem assim, são maravilhosas do jeito que elas são. Então, eu acho que assim, né, é uma questão de gosto e de iniciativa, né? Então, assim, eu sou super a favor, eu super apoio quem gosta de fazer, quem gosta de cuidar. Assim como a gente tem a história da poupança de músculo, a gente tem também a poupança de colágeno, né? O colágeno é uma proteína, ela é perdida com o tempo, é absolutamente esperado, mas esse sim, nós podemos, né, de uma maneira bacana, ajudar a repor e ajudar a cuidar. Então, sim, né, as coisas que são bem indicadas são muito bem-vindas, né? E a gente fica assim, sempre atentos e sempre pesquisando e atualizando. olha que maravilha, né? Doutora, Maravilhoso. uma outra coisa. Qual o papel das redes de apoio na saúde de quem está envelhecendo? Eu sei que as redes de apoio, eu estou sempre falando aqui para os vintages, né? O tanto que é importante. Amigos, familiares, né? Enfim, profissionais, né? Mas eu queria assim que você no seu dia a dia, né, talvez até desse exemplos disso, do quanto essa rede de apoio é fundamental e você percebe isso no seu consultório. Essa questão também, né, é importantíssima, porque eu acredito, né, e pelo que eu vejo na prática diária, que o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho, né? Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E embora, porque solidão é muito diferente de solitude, né? É claro que todos nós temos momentos, nós temos que estar bem conosco mesmos, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu fico muito bem sozinha, mas eu busco, né? E a gente tem que buscar sim o convívio, né, com os nossos amigos, que são o que você falou, né, o que você chamou e está corretíssimo de rede de apoio. Então, as pessoas que nos cercam, né, a nossa família, o núcleo familiar é o primeiro, que, né, o que a gente vai conviver todo santo dia. Então, as relações interpessoais, tanto dentro da família, quanto dentro do ambiente de trabalho, quanto da nossa comunidade, né, os nossos vizinhos, os nossos amigos ali que a gente vai sair, que a gente vai encontrar na igreja, que a gente vai encontrar no barzinho, que a gente vai encontrar, a gente precisa cultivar, porque as redes de apoio, elas são formadas, né, de acordo com o que a gente dá também.
também, né? Então, assim, quando a gente cultiva, a gente acaba colhendo. Eu vejo que tem muitos idosos que atingem idades avançadas e eles simplesmente não têm rede de apoio, não cultivaram a vida inteira, né? Então, é um trabalho diário de conexão. Né, de interpessoalidade. Quando eu incentivo muito os idosos a fazerem isso, né? Então pensa, né? Desde cedo, desde sempre, a gente precisa cultivar, porque eu vejo que tem muitos idosos assim que eles são tão, é lindo de ver, porque eles são tão queridos, eles são tão bem cuidados. Eu sempre brinco assim, esse deve ter sido bom quando era mais novo, porque todo mundo gostando de você. E é óbvio, quando a pessoa foi uma pessoa bacana, a pessoa forneceu, a pessoa deu amor, a pessoa deu suporte, a pessoa cuidou. As pessoas boas, né, as pessoas que têm lá a sua qualidade própria, a sua espiritualidade que cultivam, elas constroem em torno de É si a rede de apoio. a poupança emocional, né? Vamos dizer assim. Tudo na vida, né? Quem poupa tem, né? Tudo. Então, é bem isso, é bem isso. Então, a gente precisa estimular, porque lá na frente pode ser, né, que a gente envelheça, e não estou dizendo assim só por nós próprios, não, né? No sentido assim de, eu preciso, né, ter rede de apoio para cuidar de mim quando eu tiver 90. Não necessariamente, né? Mas assim, eu digo que a partir do momento em que você não pode mais oferecer nada para a pessoa, a partir do momento que você já não tem mais capacidade física e mental de dar nada para ninguém, e aí, né? Quem vai ficar com a gente, né? Quem a gente vai ter? E eu te digo, a gente vai ter quem a gente cultivou lá atrás, né? Então, isso reflete, isso exala, né? Quando a gente cria, quando a gente dá, a gente tem. Óbvio, né, que as pessoas, tem muita gente que vai ter uma dificuldade na formação de rede de apoio, porque tem pessoas diversas, tem ambientes diversos, mas ela é fundamental. Né? Tanto do ponto de vista físico quanto emocional. A gente sempre diz, existem estudos que mostram que lá em idades mais avançadas, a gente, né, a escolha, por exemplo, do cônjuge, né, a pessoa com quem você casou, e se você ficar com aquela pessoa até o final da vida, muito provavelmente vai ser a pessoa que vai estar com você ali, né? Porque os filhos vão casar, vão sair de casa, vão fazer viver a vida deles, né? Então, estudos mostram que a sua companhia, né, tanto o seu cônjuge, quanto em muitos casos, eu tenho vários exemplos na prática do consultório de pessoas que vivem com os irmãos, por exemplo. Olha que Olha lindo. que bacana. Tem vários, né? Que são pessoas que são mais ou menos da mesma idade, ou que tem ali, né, um intervalo que não é tão grande, diferença de 5, de 8, de 10 anos, e foi ali que eles se encontraram, estabeleceram uma relação para a vida. Então, um cuida do outro, né? Então, aquela é um crescimento que, assim, né? É lindo de ver, é lindo de ver. Então, a gente precisa sim cultivar. Eu sempre estimulo isso, eu sempre estimulo isso. Quando a pessoa, por exemplo, tem lá um quadro depressivo, que ela não está dando conta de se gerir, não está dando conta de ter ali a sua vida, né? Não está dando conta de tocar a sua vida. A gente precisa tratar a depressão, precisa entrar, né, com o auxílio do psicoterapeuta, com o auxílio de medicamento que seja. Mas eu digo que essa sociedade, esse vínculo com uma pessoa próxima, ele é crucial. Poupança emocional. Olha, eu acho que isso, né? Nós estamos vendo aqui os comentários, estou amando, né? Que live sensacional, né? Não sei se você acompanha os comentários Não aí, tô doutora. vendo. Ah, mas você precisava ver, então. Pessoal, eu tô muito feliz, viu? Vocês podem fazer o que a gente tá aqui, eu vou com o maior carinho. O que vocês precisarem, os comentários, a gente vai estar à disposição. Nossa, tá ótimo os comentários aqui. Mas eu acho que é isso, né? Quando você fala assim, eu vejo no consultório, né? Quem cultivou esse afeto, né? Quem deu isso, porque é uma poupança ao contrário, né? É uma poupança que a gente não guarda afeto, é uma poupança que a gente faz o quê? A gente oferece esse afeto o tempo todo, né? Então eu acho que isso é muito interessante, essa coisa dos irmãos, né? Eu sou filha única, né?
Mas eu tenho uma rede de apoio que, pelo amor de Deus, né? A minha família, bom, você conhece, amigos, meus alunos, que eu amo de paixão, tem vários aqui. E eu acho que isso é que é super interessante. Quando você dá esse depoimento, que você percebe a pessoa que Claramente. foi claramente, né? Então, assim, às vezes eu tenho algumas pessoas que falam assim: nossa, Eliane, você é boa para sua mãe, né? Eu falo assim, mas ela foi Não ótima tenho para mim. dúvida. Então, É. eu não posso ser boa, eu teria que ser ótima, né? Mas eu não, eu só posso dar isso que eu dou, né? Falei, mas eu não posso ser menos que isso. Então, olha, e essa coisa também desse amor fraterno, né? Que coisa É bonita. um vínculo As pessoas incrível. elas vão arrumando essas redes, essas comunidades, né? E a gente vai vendo que, né, doutora, por mais que, como é que eu digo? Por mais que esteja havendo mudanças no mundo, mudanças na sociedade, essa questão do afeto, essa questão desse vínculo familiar, esse vínculo, né, de amizade, fraterno, isso não pode se perder, né? Isso a gente tem que cultivar o tempo inteiro, É o que a né? gente Então, tem de mais precioso. exatamente. É o que a gente tem de mais precioso, não há dúvida disso, né? Você falando isso, me vem muito claramente, né, os exemplos. A gente vê certinho, às vezes chega, né, quando o paciente chega no consultório, às vezes vem ali com uma pessoa acompanhando, ou com dois ou três filhos, que você vê, você sente a energia, que todos eles, assim, sabe? Eu consigo, depois de um tempo, sacar como é que foi a história de vida daquela família. Porque esses traumas emocionais que carregam, né, que vêm desde pequenininho, que a gente não sabe, né, o que eles viveram, o que eles passaram e qual é a carga que eles têm. Mas aqueles que tiveram muitos traumas emocionais, que a relação foi ruim o tempo todo, como você falou, que não doou, né, que não se doou, ou que não soube receber, ou que não resolveu os seus próprios traumas emocionais, os seus próprios déficits, aquilo se arrasta de uma maneira muito ruim. E você percebe direitinho, sabe, que aquela família não se deu bem, que aquela família não tem vínculo e que não, né, não teve, não existe a conexão e a vontade de cuidar. Por outro lado, tem pessoas de todos os tipos. Tem pessoas assim como você. Eu tenho vários pacientes que não tiveram filhos. Eles não tiveram filhos. E aí, vem, você sabe como? Vem Ah, trazendo, às vezes vem. Quantos eu tenho? Vem um vizinho, querido, vem olha, trazer, porque a pessoa tá ali, a pessoa gosta daquela pessoa. Vem lá um sobrinho neto que cuida, não, doutor, interessadíssimos, querendo saber, querendo que aquela pessoa fique ali, querendo preservar, querendo cuidar. Então, isso daí é uma coisa assim de extremo valor. A gente percebe muito claramente. Para mim, né, não tem nada mais valioso que isso. Porque você imagine você chegar numa idade e você notar que você cultivou relações, que você fez diferença, que alguém te quer bem, que alguém não quer ver você sofrendo, que alguém quer você. Então, né, sem minimizar quem, né, porque tem gente de todo tipo, assim como tem pessoas também que você vê que também não tiveram, né, literalmente não tiveram sorte, não tiveram oportunidade. Mas tem de tudo. No entanto, eu acho que o amor, ele compensa. Ele sempre compensa, porque é uma coisa que ela se multiplica, né? O amor, ele não divide, ele multiplica, ele cresce, ele exala, né? Então é muito lindo. Então assim, isso é uma coisa crucial, crucial. E você, como terapeuta, eu acho que você sabe muito bem disso. Como cura, né? Como tem um poder de cura, principalmente com a maturidade, né? principalmente. E outro dia, né, você também deve ter visto uma celebridade aí famosa falou assim: eu agora estou sentindo falta de não ter tido filho agora na velhice, que foi a Paula, qual é o sobrenome dela? Aquela loirinha. A Burlamac, né? Isso, ela. Isso. Nossa, aí a internet, né, caiu matando em cima. Vai ter filho só para cuidar na velhice, e aí virou aquele rolo Ele de cacau. causa. Mas assim, eu acho que a internet está assim, né? Ou ela crucifica
ou ela nossa, ela endeusa, né? Exato. Ela tá É um as tribunal duas, instantâneo, né? É. exatamente, é um tribunal instantâneo. E aí eu vejo assim, né? Quer dizer, quando você vê uma pessoa falar, eu não tive filho para cuidar de mim da velhice, mas é isso que você falou, essa rede, ela não é feita só dentro da família. De Até forma porque alguma. existem famílias que são disfuncionais. Existem famílias que eu acho que quando a pessoa chega na velhice, o que vai fazer, às vezes, é vingar daquele pai que É isso que eu tô te falando. O que cultivou ao longo da vida dele, meu Deus, né? É um você foi estorvo, né? mais sutil, né? Aí eu tô falando, ah lá, ó, essa doutora é maravilhosa, viu? É daí para fora que estão os comentários aqui. E eu tenho paciente meu que está morando nos Estados Unidos e perguntou aqui: você lembra de mim? Eu falei, claro, Ai, eu não gente. falei, mas vou falar agora. Claro que eu lembro, Nestor, como esquecer, né? Como Mas esquecer você? então, imagina. Então, doutora, eu acho que tem isso também, porque tem essa relação também de ódio, né? Meio que eu não Tem, recebi nada e agora tá me dando um trabalhão danado aqui, né? Então, eu acho tem, que tem famílias que elas são completamente disfuncionais. Então, totalmente. por isso é importante falar dessa rede de apoio, né? E que você fala aí do vizinho, dos irmãos, né? De amigos. Então, isso é rede, né? Isso é rede de apoio. Ela não precisa ser só dentro De da forma família. alguma. Não E é só elas são, consanguíneo. É. exatamente, elas são tão eficazes quanto a rede familiar, né? Como você Não há tá dúvida, mostrando. não há dúvida. Tem um documentário que eu indico para vocês, caso vocês não tenham assistido, ele tá na Netflix Hum. e chama The Blue Zones, que são as zonas Ah, azuis. Eu não sei se você já assistiu. já Ele discutimos é aqui. Ficamos 2 semanas só discutindo as zonas azuis. Ele é lindo, porque Maravilhoso. me veio à mente ele agora, porque dessa questão, né? Uma das Blue Zones que era na Itália, né? Você via o vínculo social, não necessariamente só de laços sanguíneos, mas como a comunidade se cuida, É né? verdade. Então, isso daí faz uma grande diferença, inclusive no impacto da longevidade. Né? Então, é muito lindo. Para mim, quando às vezes chega o paciente, né, que a zona desculpa, a rede de apoio é uma pessoa não consanguínea, eu na hora já pega meu interesse, né? Porque eu fico interessadíssima, tipo, aquela pessoa deve ter sido uau, né? Vem aqui o vizinho trazer, se interessando, sabe os remédios que toma e tal. Eu já Olha, na hora eu já pego assim, sabe? Já fico assim, que lindo, né? Que legal. Então, de fato, a gente precisa. Eu acho que a gente, né? Eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu sou muito eu gosto muito de me relacionar, né? Eu sou muito solar, assim, eu sou muito, né? O meu humor é sempre esse, sempre. E as pessoas me perguntam muito, né? As pessoas falam muito que eu aham. sou, mas você tem uma energia incrível, você, meu Deus, doutora, como que você consegue? Eu falo, gente, não sei, eu acho que é porque eu sou, assim, né? Eu sou desse jeitinho, em casa e lá. Então, assim, eu particularmente, eu amo tanto o que eu faço, eu cultivo tanto isso, né? Eu busco tanto, eu acho que isso daí é sabedoria, né? A gente tem que pedir muito a Deus que nos dê, que nos ilumine, que nos traga sabedoria e que nos ajude, né, a valorizar, né, e a ficar atentos para o que realmente importa. Mas eu acho que o pessoal, né, que está aí desde o começo, nós estamos com 35 pessoas aqui, né, que eu acho muito bom, porque esse é um número grande, né? E a gente sabe que depois vai ficar gravado e Sim, vai ter muito mais pessoas muitas e vão muitas. assistir. Aham. Mas quem está aí desde o começo vai ver por que eu falei tudo aquilo da doutora Ana Paula no começo, né? Ah, Do que me não, chamou tanta. gente. Mas é verdade, porque, o doutora Ana Paula, se você não tem essa sensibilidade, você não perceberia metade disso que você percebe. Ai, que Porque você faria. linda. É verdade, você faria o seu Tô trabalho ali emocionadíssima. meio no automático, mas olha os detalhes, olha as preocupações, olha as nuances do seu atendimento
que você consegue perceber. Então, isso é fundamental num profissional, principalmente no profissional de saúde. Né? Principalmente no profissional de saúde. E eu acho que as pessoas, elas têm que exigir mesmo isso, entendeu? Né? Por mais que. E as que não dão isso, que não oferecem, elas têm que começar a exercer esse tipo de doação mesmo, esse tipo de sensibilidade, porque senão elas estão fadadas ao Eu fracasso mesmo, Eu né? concordo totalmente, né? Eu acho que o trabalho da gente, isso eu aprendi do meu pai, né? Do meu maravilhoso pai, que tem a mesma profissão. Excelente exemplo. É, a gente tem que ter uma postura, né? O paciente, ele absolutamente não tem culpa. Se você não tá num dia legal, se você não tá bem, então você tá ali, eu digo assim, né? Que em respeito, com todo respeito a todas as profissões, a área de saúde, né? Médico, terapeuta, fisioterapeuta. Eu acho que é uma coisa tão, tão incrível, é um privilégio tão grande. Eu, por exemplo, tenho uma postura de muita gratidão. Eu tenho muita gratidão, porque assim, né? Eu acho que é um privilégio tão grande, né? Assim, a gente luta tanto para ser médico, a gente aprende tanta coisa, a gente é invadido por tanta coisa. É uma luta, é uma peleja, né? Mas é uma peleja boa. Né? Eu tenho muita gratidão. Eu lembro que assim, quando eu me formei desde o primeiro até hoje. Todos os dias eu tenho uma postura muito grata por todo mundo que vai até mim, né? Porque assim, essa pessoa está confiando, né, na minha avaliação, no meu julgamento, no meu trabalho, na minha postura. Então, o mínimo que eu preciso ter é ética e empatia, né? E a gente tem que ter compaixão, Isso. como pessoa e como profissional. Então, assim, isso é uma coisa necessária. A gente fala muito isso com os alunos, né, de medicina, quando a gente é convidado para dar aula, ou quando a gente né, chega em algumas palestras, algumas coisas, até no Instagram. Isso é uma coisa legal da rede social, né? Então, doutora, eu coloquei aqui, né, como uma das perguntas, né, para a última delas, que seria a doença que mais assombra na velhice, né? O fantasma. O Alzheimer é o grande fantasma, né? Olha, sem dúvida, é uma das grandes preocupações. As pessoas temem muito. Por quê, gente? Porque assim, eu acho que isso é um pouco variável, é um pouco relativo. Sem dúvida, é uma das doenças mais temidas, né? As pessoas buscam muito os consultórios de geriatria, de neuro e de psiquiatria com medo do Alzheimer. Por quê? Porque é uma doença que ela o desfecho dela pode ser bem dramático, né? A gente perder Devastador, né? é devastador, porque ela atinge, né, a partir do momento que você tem dificuldades com a sua consciência, né, com as suas relações, é uma perda completa de identidade, de identificação, que pode chegar a esse desfecho e pode não chegar, com certeza. É muito individual. Mas é uma doença que ela é degenerativa, então ela, né, é uma doença triste, porque simplesmente vai degenerando, vai deteriorando as conexões, né? O cérebro da gente, ele vai ter áreas específicas, né, de correlação, de comportamento, de fala, de raciocínio e outras coisas. Então, as pessoas têm muito medo, realmente, da doença de Alzheimer e de outras demências. É um fantasma, entre aspas, né? Mas eu digo assim, né, que eu trato muitos pacientes com Alzheimer, muitos, né? E o ponto que eu acho que frustra um pouco é porque a gente não tem, ainda não tem, pelo menos no Brasil, a gente não tem disponibilidade ainda, mas em termos, né, de tratamento mundial, também isso ainda está num processo de. Está engatinhando porque a gente não tem drogas modificadoras, né, da doença. Então, a gente não tem cura, né? Vai paliando e vai tratando, e os resultados são muito diferentes entre uma pessoa e outra. Mas é um fantasma, sim, né? A gente tem, se a gente for comparar, eu tenho, por exemplo, muitas pessoas que têm limitações motoras, vamos supor, né? A pessoa ficou restrita ali à cadeira de rodas por um AVC, por um acidente, porque perdeu uma perna, porque perdeu, né, a sua mobilidade, porque a coluna, porque, né, enfim, tem N motivos. E aí a gente fica comparando, né? Eu, como médica, eu fico ali comparando. A pessoa que perde, né, a sua independência do ponto de vista motor, do ponto de vista físico, e aquelas que perdem a sua independência intelectual, né? E tem muitas pessoas que têm dúvida disso. Doutora, eu preferia ter Alzheimer do que não andar. Olha, né? Então, assim, você Meu Deus. acredita? Uhum, uhum.
Nossa. Mas na minha prática, eu vejo que é um problema, né? É um dilema grande, é uma dor muito grande. Você perder a sua identificação, né? E a sua correlação. Aqui surgiu uma pergunta, doutora, que é o seguinte: demência vascular pode evoluir para Alzheimer? Eu adoro quando fazem essas perguntas, porque realmente existe assim muita dúvida. São entidades diferentes, tá, pessoal? Porém, na prática, eu inclusive acabei de voltar de um grande evento, né, de neurologia que a gente falou bastante sobre isso. Na prática, as demências se misturam muito, né? Às vezes o paciente é taxado ali de doença de Alzheimer, que é um mecanismo específico de implantação, de desenvolvimento, com a vascular, porque a demência vascular ela se dá basicamente por obstrução, né? Microentupimento, má circulação, né, cerebral, que vai ocasionando ali perdas nas áreas específicas, né? Da fala, do comportamento e tal. Então, na prática, se mistura bastante. As pessoas têm demências mistas, né? Então, mistura ali o componente Alzheimer com o componente vascular. Esse diagnóstico, às vezes, ele é um pouco dificultoso, porque na prática, a gente só conseguiria saber com certeza, né, biologicamente se é Alzheimer, retirando um pedacinho do tecido do cérebro para comprovar. Hoje a gente já tem evolução, já tem biomarcadores sanguíneos. Em Campo Grande nós não temos disponibilidade ainda, mas já tem no Brasil os exames de sangue, os testes sanguíneos que a gente conseguiria pegar marcadores genéticos, né, que batem o martelo para a doença de Alzheimer, mas isso também não é aplicável, né, para todo mundo. No entanto, não é que pode virar, não é que Alzheimer vira vascular e vascular vira Alzheimer, mas elas podem coexistir facilmente. Ah, tá. Uhum. Isso é bem interessante, né? Por exemplo, né, você sabe que eu tenho uma genética, né, meio complicada aí, muitas pessoas na família, né, com Alzheimer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, se existe uma correlação forte disso aí ou não, né, só para a gente já encerrando aqui. Olha, os fatores genéticos para todas as demências, viu? Não só para Alzheimer, até mesmo para demência vascular, demência de Lewy, demência frontotemporal, vocês devem ter visto na mídia esse ano do Bruce Willis, né? O ator americano que Sim, sim, desenvolveu ali a demência frontotemporal, que eu tenho vários pacientes, viu, com essa demência. Ela também não é incomum. Então, tem vários tipos de demências diferentes que vão acabar caindo, né, numa questão comportamental, numa perda de memória ou em comprometimento de outros aspectos. Sim, o fator genético ele é prevalente em todas, ele tem força, tá? Porém, muitas pessoas, a gente sabe que os fatores ambientais, entre eles, por exemplo, o nível de escolaridade, a pessoa que estudou tem um nível de escolaridade maior, que estuda bastante, que aprende idiomas, que exercita o seu cérebro, porque o cérebro ele é um tecido muito plástico, né? Quanto mais cedo, ele mais plasticidade tem para que ele se desenvolva. Então, o cérebro é um órgão espertíssimo, né? Ele aprende e ele se desenvolve com a capacidade, com o desafio imposto ali no dia a dia. Então, o fator ambiental, ele pode até chegar ali no genético, viu, Irene? Então, assim, porque a gente tem familiares, tem pessoas que têm demência de pai e mãe e nunca desenvolveram, né? Então, isso não é uma sentença, tá? Não é assim porque você tem, né, um familiar direto, porém, é uma pessoa que a gente precisa, né, ficar atentos, ainda mais agora com a evolução da tecnologia, que embora esses exames de detecção precoce de Alzheimer, de marcador cerebral, marcador de lesão, eles já existam, eles não são rastreio, né? A gente não deve pedir para todo mundo, mas naqueles que têm a indicação que a gente acha que pode ser ali uma questão específica, a gente já fica atentos, né? A gente já fica de olho ali para poder agir na hora certa, porque se a gente acha, né, se tudo nos leva a crer, tanto o exame clínico, quanto os exames de imagem, como os biomarcadores, né, que a gente tem essa possibilidade, as punções de líquor, né, que até, embora sejam de execução mais difícil, a gente pede hoje em dia, quando a gente precisa fazer, os exames de imagem que são um pouco mais tecnológicos, por exemplo, os PET scans, os marcadores cerebrais que são um pouco mais desenvolvidos, a gente tem essa possibilidade. Então, naqueles que a gente vê que é necessário, a gente pode até mesmo usar os medicamentos um pouco antes da hora, quando a gente acha que isso cabe, quando a gente acha que isso é plausível. Então,
tudo depende, né, de uma conjunção de fatores, de uma boa avaliação médica. Então, o médico que é antenado ali para perceber, né, o que tá podendo, com muito jeito, né, com muitos componentes ali que levariam a pensar numa manifestação de doença, a gente tem que correr atrás, sim. Você, eu tô de olho, tá? Eu quero Vai ter até dar esse nunca. depoimento, porque eu vejo assim, é muito importante, né? Além do médico da nossa confiança estar de olho, mas a gente também. Outro dia eu fui, né, numa consulta com a doutora Ana Paula, e eu falei o seguinte para ela, falei, doutora, eu estou vendo que a palavra ela tá demorando para vir. Ela vem, mas ela tá com tempo de resposta maior do que normalmente eu teria, né? Numa conversa, numa explanação. Então, aí ela falou: ó, então nós vamos ficar de olho, né? Ela me passou um medicamento lá e tudo, e eu tô gostando muito, viu, doutora? Ainda não te dei a devolutiva, vou dar aqui. Estou vendo. Porque Estou não vendo. teve isso aqui na live, né? De não vir a palavra, né? Que bom. Não É teve porque, isso. E eu tô, é, é ó, É porque a live é muito inspiradora, é isso. E então eu quero chamar a atenção aqui, né, dos vintages e de todos os que estão nos assistindo aqui, é que a pessoa também tem que estar de olho em si mesma, né? A gente tem que olhar o nosso funcionamento, a gente tem que olhar o nosso funcionamento, a gente tem que cuidar da gente, porque se a gente não cuida, como é que vai fazer, né? Ir ao médico lá simplesmente, isso aí não resolve tudo, né? Você tem que estar atento aos seus comportamentos, você tem que estar atento às fragilidades que você começa a perceber que está acontecendo com você, né? Então, queria dar esse depoimento aqui. um trabalho de E, autoconhecimento, né? Tem que prestar sim, atenção. tem que Não prestar adianta atenção. nada, né? A gente também não executar, não fazer É. por onde e não, né? Não botar ação. Exatamente. E aí, doutora, nós abrimos uma caixinha. Já tem gente perguntando aqui, mas essa demora de vir as palavras pode ser indicativo? Até pode, mas não bata nem martelo, tá? Porque a gente tem Isolado, né? várias outras coisas que poderiam estar ocasionando. Para estar junto. Ou Nós abrimos uma caixinha. Nós abrimos uma caixinha de perguntas e veio uma pergunta que é assim, desde ontem, tá? Essa pergunta aí eu agradeço muito quem a fez, tá? Que eu sei que foi a Camila. Como administrar as expectativas de um envelhecer sem se frustrar? é uma pergunta bem profunda, né? Bem complexa. Como administrar as expectativas de envelhecer sem se frustrar? É, Muita terapia no lance, né? Tem que ter muito é, autoconhecimento aí, tem que eu ter bastante. eu tenho uma, vamos dizer assim, eu tenho uma hipótese, né? Para isso, poderia até falar e você complementar Me depois. conta a sua Porque, hipótese. primeira coisa, né? Eu acho que, do ponto de vista da psicanálise, a frustração ela é essencial na formação do sujeito. Então, Ponto, né? não tem jeito de viver sem a gente se frustrar. E é nessa frustração que a gente vai fazer o quê? Que a gente vai buscar essa superação, né? E o envelhecimento, quando você começa, quando você já sabe mais ou menos o que vai encontrar. Então, é o que aquela outra doutora lá do paliativo, que eu adoro, a Ana Cláudia Quintana, Adoro. né? Você vê que tem muitas Anas aí na minha vida, né, Vintage? Inclusive, eu conheço ela pessoalmente. Eu Olha, tenho uma relação com ela. É olha que maravilha. Que ela maravilhosa. fala lá do oásis. Como é que você vai para um oásis? Como é que você vai para o envelhecimento sem você estar preparada para isso? Não é? Quando Exatamente. você vai para o oásis, o que você se prepara? Primeira coisa para aquele sol escaldante, né? Então, quando a gente começa a olhar o envelhecimento,
para você se frustrar menos, eu acho que você tem que se preparar para ele, né? E também Exatamente. saber que vai encontrar frustração? Vai encontrar frustração. Agora, de acordo com tudo que a gente falou aí, de todas as poupanças, inclusive das poupanças de massa Tudo muscular, né? isso. Desde a poupança do lado do afeto, né? Que é o inverso, elas é que vão dizer se a gente vai se frustrar mais ou se vai se frustrar menos. Esse é o meu ponto de vista psicológico, de base analítica e tudo mais. A doutora vai complementar. Perfeita, perfeita. Então, é todo um trabalho, é uma vida, né? Eu digo assim, que a gente não está aqui a passeio, né? A gente está aqui a construção. Então, o que a gente vai ganhando, o que a gente vai aprendendo na vida, e a frustração, como você falou, ela é parte da vida, ela ensina, ela molda inclusive caráter, né? Então, aquilo que a maneira como a gente lida, né? Como a gente consegue superar desafios físicos e emocionais, não é fácil, né? A expectativa vem, a ansiedade vem, problemas vêm, alterações vêm, mas uma mente bem construída, um coração bem amparado, a terapia em dia, a relação social em dia, a saúde em dia, a atitude positiva em dia, a atitude de gratidão, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que não é um conto de fadas, né? Nem tudo que a gente vê por aí, hoje em dia, acho que a chance da gente se frustrar é tão grande, né? A gente vendo às vezes a vida dos outros na internet e parece que tudo é um mar de rosas, que tudo é perfeito, que tudo é É, maravilhoso. Não é, né, gente? Não é, né? é, Então, assim, a maneira como a gente coloca, né, a nossa verdade, a nossa consciência, as nossas relações, envelhecer, para mim, né, que trabalho com idosos todos os dias, eu tenho o privilégio de ver todos os dias como as pessoas envelheceram, né, o que que elas estão pensando, e eles chegam de maneiras tão diferentes, né? Tão diferentes, e eu acho que tem muito a ver com isso aí. É a tolerância à frustração, é como lidar com os problemas, né? Então eu acho assim que a fé, a alegria, a positividade, você saber olhar um pouco, né, do seu copo cheio e você dar valor para o que você tem e cultivar, né? uhum, Tudo. É é, poupança emocional, é poupança muscular, é poupança. Claro, dentro das nossas capacidades, né? Dentro do nosso ritmo. Vai ter dia que a gente vai se frustrar com tudo mesmo, que a gente vai achar que tá tudo errado, que deu tudo ruim. Normal, parabéns, você é humano, né? Mas é. assim, por outro lado, Bem-vindo à humanidade. bem-vindo, você é humano, exatamente. Então, né, é a beleza da vida, né? É a diferença do ser humano, né? Qual é a nossa diferença em relação aos outros habitantes aqui, né? Os outros seres vivos? É essa, né? É a consciência, a inteligência, a aptidão, é a beleza do cérebro, né? E da alma. Verdade. Bom, então, gente, nós temos que partir para o final, né? Porque prometo que outro dia, né, eu faço outro convite para a Vamos fazer doutora, outro tema. e a gente volta aqui. Mas então eu quero agradecer demais, né, a você, doutora Ana Paula, né? E o meu carinho só aumenta cada vez mais, tá? Eu acho que não teve dúvida nenhuma, né, do quanto agradou, né, a todos aqui, tá? Que nos assistiram e que voltaram. Nós já estamos aqui de novo com quase o mesmo número quando caiu e a Eles gente começou outra vez. voltam, eles Eles estão. voltam, eles voltam. Muito amor. Então, e dizer assim, né? Deixar em aberto para suas considerações finais aí, tá certo? Gente, eu adorei, eu achei assim, eu acho muito, muito bacana, muito proveitoso. Eu achei que foi muito legal quando a Eliane me convidou, porque é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, eu conheço ela há bastante tempo. Ela é uma paciente fiel, ela é inteligente, ela tem uma visão muito parecida com a minha, né, de muitas coisas. Então, assim, é um prazer. E quanto mais a gente pode, né, disseminar para as pessoas boa informação, informação bacana a nossa Isso, experiência, né, verdade. como profissionais de saúde, né? Você como terapeuta, eu sei que você tem um grande amor pelo mesmo público que eu tenho também, né? Você convive com uma pessoa idosa que é a sua mãe, né? Que a gente tem tanta coisa para que vivenciou, que aprendeu. Então, assim, é um prazer. Eu acho que ajuda, né? Eu acho que é uma corrente do bem que eu falo. Então, assim, quanto mais a gente puder
trazer luz para as pessoas, informação bacana, né? E coisas de qualidade que vocês possam aproveitar e que traga melhoria para a vida de vocês, é o que nós queremos, e é o que a gente sempre vai fazer. Então eu adorei, achei que o tema foi muito pertinente, né? A gente pensar em como você pensou em coisas legais, assim, de aspectos do envelhecimento, né? Do que a gente pode fazer para melhorar e de como entender algumas circunstâncias que são bem prevalentes aí, que são bem corriqueiras, né, na nossa prática diária. E deixo o convite também, a gente está à disposição, né? Tanto eu quanto a Eliane, nós tratamos todos os dias de pacientes, né? A gente vale a pena, sim, avaliação geriátrica ampla, né? Não só comigo, mas com os meus outros colegas geriatras também, com bons médicos, médicos capacitados, que gostem do que façam, que sejam embasados, né, em coisas que têm a ver com a ciência de verdade e que busquem aí a melhor qualidade de vida possível para vocês. Então, foi um prazer, estou aqui disponível. E quando vocês convidarem, depois eu vou fazer algumas outras também. Eu quero que os vintages participem, né? Ai, Achei uma lindeza a Eliane criar esse público, tem tudo a ver, né? E eu fico muito feliz com a iniciativa. então tá, querida. Muito obrigada. Um grande Deus beijo para abençoe você. vocês. Tá? Vejo Amém. todos no consultório e por Amém. aqui também. Amém. Beijo, meus amores. Fiquem